Olá, bem-vindo ao nosso comparativo detalhado entre a MG12 Paredão e Tifton 85. Eu sou a Andrea Gauer, este trabalho é do componente curricular de forragicultura, do docente Anderson Ritz. E hoje vamos explorar desde a origem até o manejo prático dessas duas importantes forrageiras, um conteúdo completo para você escolher a melhor opção para a sua propriedade. Na pecuária moderna, conhecer profundamente as forrageiras é essencial para o sucesso. A MG12 Paredão e a Tifton 85 apresentam duas filosofias diferentes, uma focada em resiliência e adaptação e a outra em alta produtividade. Vamos então desvendar todas essas características que todo pecuarista precisa saber. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem e o histórico da MG12 Paredão. Então, ela é uma cultivar pertencente à espécie Pânico máximo. Ela foi desenvolvida no Brasil a partir de materiais genéticos africanos selecionados pelo seu alto potencial produtivo. Esse nome paredão ele surgiu por conta do seu porte alto e vigoroso, que é formar verdadeiras paredes verdes de forragem. Ela foi lançada no Brasil, então, nas décadas de 2010 e 2020 e destaca-se pela alta produção de biomassa e rebrote rápido. Ela também tem boa tolerância seca e resistência à cigarrinha das pastagens. Também é uma gramínea, que é exigente em fertilidade, ideal para solos bem drenados e o uso de pastejo rotacionado, corte ou a produção de silagem. Falando agora um pouco sobre a Tifton 85, sobre sua origem e o histórico, ela é um híbrido forrageiro que foi desenvolvido nos Estados Unidos, foi lançado no ano de 1991, ela é resultado do cruzamento entre a grama bermuda e uma espécie de grama africana. Esse cruzamento, o objetivo dele foi unir a alta digestibilidade com produção e rusticidade. O resultado, então, foi um capim de excelente valor nutritivo, resistente a pisoteio, tolerante à seca e com rápida rebrota. Ela foi introduzida no Brasil na década de 90 e se adaptou muito bem às condições do sul e sudeste, tornando-se referência para pastagens intensivas, produção de feno e pré-secado. Observando, então, a morfologia da MG12, a gente pode perceber que ela é uma planta de porte alto, que ela forma touceiras eretas e bem definidas, podem atingir até 2,5 metros de altura. Seus colmos são robustos e com folhas largas, essas folhas podem medir de 2 a 3 centímetros de largura. A coloração é verde escura, característica. O sistema radicular é profundo e fasciculado, o que ajuda também a explicar sobre a tolerância seca. O hábito de crescimento é cespitoso, isso quer dizer então que ela cresce em touceiras individualizadas. Olhando agora para a Tifton 85 e falando um pouco da sua morfologia, a gente pode perceber que é completamente diferente da MG12. Ela tem um porte baixo, que varia de 40 a 80 centímetros, com crescimento prostrado, formando um denso tapete vegetal. Então, ela recobre a área do solo. E sua característica mais marcante é ser estolonífera e rizomatosa. Ela vai emitindo estolões, que vai rastejando pelo solo e enraizando entre os nós, além de rizomas subterrâneos. Então, a cada nozinho desse aqui, a gente consegue obter uma muda para fazer a propagação dela. As folhas são estreitas, com 0,8 a 1,2 centímetros de largura. A cor é verde clara e com alta densidade de perfilhos. A implantação, então, e propagação da MG12 e paredão se dá por semente. É o que facilita a implantação em grandes áreas. Então, se recomenda fazer o plantio no início da chuva. O uso da densidade de sementes é de 6 a 8 quilos, né, de sementes puras viáveis por hectare. O preparo do solo deve incluir a correção de acidez e fosfatagem, mesmo que a gente saiba que ela é tolerante a solos pobres. A formação do stand é mais lenta, então, com o estabelecimento completo entre 60 a 90 dias. Para fazer, então, a propagação e implantação da TIFT 85, que é diferente da MG12 paredão, a gente faz as mudas a partir dos estolões ou rizomas. Então, a gente corta cada nó desse, faz a muda, deixa se desenvolver na estufa de produção vegetal de 45 a 60 dias, prepara o solo, planta em covas ou sulco e faz a distribuição manual dessas mudas. São necessários de 30 a 40 litros de mudas por hectare. Ele tem o custo elevado da implantação, mas o estabelecimento da cultura é mais rápido em relação à MG12, então leva de 45 a 60 dias para se ter a pastagem formada. Fazendo um comparativo, então, sobre a adaptação a solo e clima da MG12 paredão, ela é exigente em fertilidade, ela precisa de boa drenagem no solo, requer adubação regular e ela é indicada para solo de média a alta fertilidade. O clima, ela se adapta ao clima tropical e subtropical úmido, tolera o frio moderado, mas a produtividade cai em geadas ou temperaturas abaixo de 15 graus. Então, o melhor desempenho dela em relação à chuva é no mínimo a 800 milímetros por ano. Ela produz muito bem no verão e ela tem uma rebrota muito forte na primavera. Já a Tifton 85, ela prefere solos bem drenados e férteis e tem maior adaptabilidade que a MG12, então ela tolera solos mais arenosos e até com fertilidade média, e também precisa de adubação nitrogenada regular. O pH ideal para ela é 5,5 a 6,5 e ela tem uma alta resposta à adubação e irrigação. Tem um excelente desempenho para corte e feno. O clima ela é adaptada a regiões tropicais e subtropicais,
tem tolerância boa ao frio e também a tolerância à seca e pisoteio, devido ao sistema de rizomas e estolões profundos. Pode ser usado tanto em pastoreio rotacionado quanto no intensivo. O sistema ideal para MG12 paredão é o rotacionado com lotação variável. A altura de entrada deve ser de 80 a 100 centímetros e a saída de animais com 40 a 50 centímetros de altura da cultura. O tempo de repouso varia conforme a extensão, de 25 a 35 dias no verão e 40 a 60 dias no inverno ou período seco. A carga animal suportada varia de 2 a 4 unidades animais por hectare, dependendo da fertilidade do solo e suplementação desse solo. O Tipton se adapta perfeitamente ao pastejo rotacionado intensivo. A altura de entrada dos animais fica entre 30 a 40 centímetros e a saída de 15 a 20 centímetros. O tempo de repouso da Tipton em relação à MG é mais curto, de 18 a 25 dias no verão e 30 a 40 dias no inverno. Ela suporta cargas elevadas de unidade animal, podendo ser de 4 a 8 unidades animal por hectare, graças ao seu rebrote agressivo. Então, ela tem um rebrote com potencial maior do que a MG12. E é bom não rebaixar demais esse corte para não prejudicar a rebrota. Falando um pouco da produtividade e valor nutricional, a Tifton 85, bem manejada, ela produz entre 25 a 35 toneladas de matéria seca por hectare por ano, com proteína bruta de 14 a 18%. O MG12 produz de 15 a 22 toneladas de massa seca por hectare por ano, com proteína de 8 a 12%. A digestibilidade da Tifton é de superior a 60 a 70%, contra 55 a 65% da MG12. Mas a MG12 ela mantém melhor a qualidade nutricional durante a seca em comparação com a Tifton. Já falamos um pouco sobre as diferenças das duas pastagens, agora a gente vai falar sobre a prática da massa seca dessas forragens. É o que nos diz o verdadeiro valor nutricional da forragem sem interferência da água. Então, aqui foi realizada a secagem dessa pastagem, então foi feito o peso úmido inicial e depois deixado secar por 72 horas e obtivemos o peso seco final. A gente usou uma estufa de circulação de ar e, após feita o cálculo dessa massa seca, a gente obteve de massa seca da Tifton de 27,63. Então, isso significa que a cada 100 kg de Tifton 85 verde, temos apenas 27,6 kg de nutrientes reais. O resto a gente pode considerar que é tudo água. E agora eu estou mostrando para vocês o resultado da massa seca da MG12. Então, o resultado dela final da massa seca foi de 26,27%. Então, a gente pode ver que a MG12 paredão ela teve um valor levemente inferior à Tifton 85. E a gente tem outro dado importante, considerando que uma vaca tenha 450 quilos, ela precisa consumir 11,25 quilos de massa seca por dia. Então, fazendo esse cálculo, a gente pega aquela porcentagem de massa seca e transforma em decimal e a gente consegue ver quantos quilos de massa verde essa vaca precisa consumir. Então, da Tifton 85 a gente obteve 40,7 quilos por dia contra 42,8 quilos por dia da MG12 paredão. Nesse slide, temos o cálculo de estoque de forragem por área. Considerando uma produtividade de 15 mil quilos de massa verde por hectare, podemos calcular a matéria seca disponível para as duas espécies, MG12 paredão e Tifton. Para Tifton, aplicando o teor de matéria seca de 27,63, obtemos cerca de 4.144 kg de massa seca por hectare. Já o MG12, com 26,27% de matéria seca, apresenta 3.940 kg de massa seca por hectare. Como nem toda forragem é aproveitada pelos animais, parte dela se perde no campo, a gente considera uma taxa de utilização de 60%. Então, a Tifton 85 resultou em aproximadamente 2.486 kg de matéria seca utilizado por hectare e o MG12 em 236 kg, que é o que está mostrando nesse cálculo no slide. Com base nos cálculos da capacidade de suporte, então a Tifton 85 ela suporta 7,4 animais por hectare por mês e a MG12 7 animais por hectare por mês. O resultado desse cálculo diz que a Tifton 85 suporta maior lotação devido ao maior teor de matéria seca por área. Então, com o comparativo da Tifton 85 e a MG12 paredão, a gente conclui esse trabalho que a Tifton tem maior massa seca em relação à MG12 paredão e também a Tifton suporta maior lotação de animal por hectare por mês. E também podemos concluir que ambas têm qualidade quando são bem manejadas e a gente pode concluir que conhecer a massa seca da forragem é fundamental para a tomada de decisão, para a escolha de qual forragem eu vou introduzir na minha propriedade. Essas são as referências usadas no trabalho. Obrigado pela atenção e até a próxima.